Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre uma literatura das coisas mais ricas do Brasil, que é o cordel. Eu vou apresentar para vocês o Marco Aurélio, tá? O Marco Aurélio é poeta popular, editor e folclorista. Coordena pela editora Nova Alexandria a coleção Clássicos em Cordel, para a qual recriou A Megera Domada, de Shakespeare, e O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Com este último, foi agraciado com o Prêmio Mais Cultura de Literatura de Cordel, edição 2010. No campo da cultura popular, escreveu Contos Folclóricos Brasileiros e Contos Fábulas do Brasil. Autor de vários livros infantis, como A Lenda do Saci Pererê, pela Paulus, e O Circo das Formas, pela Estrela Cultural. Vários de seus livros já foram selecionados para compor o catálogo da Feira do Livro de Bolonha, Itália, além de receberem os selos altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e Cátedra da Unesco da Leitura, da PUC-Rio. Profere palestras e ministra oficinas sobre literatura de cordel e a cultura popular brasileira. Bem, é um craque, né? Só pela leitura aqui, a gente já vê o tanto que da importância do trabalho do Marcos para manter viva, né, essa cultura do cordel, que é tão preciosa, né, Marcos? Eu já começo com uma pergunta, Marcos, porque o cordel já esteve mais presente na vida até de quem mora em centros urbanos maiores, né? Por algum motivo que eu queria entender, eu acho que todos nós, o cordel foi sumindo dos nossos dias, das nossas vistas, né? O que está acontecendo? Como é que esse processo do cordel hoje dentro da cultura brasileira atual? Boa tarde, Chico. Boa tarde, gente. É muito bom estar com vocês. E falando, né, dessa poesia do coração, porque cordel e coração têm a mesma raiz, vem de cordes, do latim. Então, a gente está sintonizado de alguma forma. O cordel já esteve muito presente, inclusive Minas, São Paulo, indo até os estados do Sul, a partir de um processo de expansão. E aí é uma história muito mais longa. Ela começa, não posso dizer que ela começa, mas ela ganha contornos no início do século XX, em Recife, capital pernambucana, quando um poeta migrante de Pombal, Paraíba, chamado Leandro Gomes de Barros, chega até aquela cidade. E, naquele tempo, os jornais do Recife estavam abandonando os manuais, o famoso catacata, e aperfeiçoando o seu parque gráfico. Então, Leandro Gomes de Barros achou de fazer a aquisição de um destes prelos e começou a publicar os seus folhetos no Recife. Isso caiu tanto no gosto do povo que mais poetas passam também a recorrer à gráfica de Leandro Gomes de Barros. Eu vou citar alguns títulos de Leandro Gomes de Barros, que é um poeta que é publicado há muito mais de 100 anos ininterruptamente, para a gente mostrar que existe aquilo que Patativa Dossé chamava de Brasil de cima, ele falava Brasil de cima e Brasil de baixo. Coelho Neto. Alguém aqui se recorda do Coelho Neto? Escritor maranhense, né, gostava de uma linguagem empolada, aquela coisa toda. Um nome muitíssimo conhecido da época em que Leandro escrevia. Alguém sabe se tem alguma editora publicando Coelho Neto? Tem? Eu não sei. Mas Leandro Gomes de Barros, há mais de 100 anos, pelo menos 20 títulos dele são publicados ininterruptamente. Títulos como O Cachorro dos Mortos. Os nossos antepassados eram muito prevenidos, diziam mato tem olhos e paredes têm ouvidos, os crimes são descobertos, por mais que sejam escondidos. É uma história de um crime, de um feminicídio perpetrado por um sujeito que foi repudiado por uma mulher e ele mata esta mulher, sua irmã e também o irmão. E a única testemunha
do crime é um cachorro que se chama Calar. 3 anos depois, o pai das moças e do rapaz haviam morrido também, de tristeza, e o cachorrinho ficava guardando os 3 túmulos, os túmulos dos filhos, Angelita, Esmeralda e Floriano. E o assassino, Valdivino, 3 anos depois, tem uma festa que se realiza naquele local, ele volta e o cachorro o reconhece, e a partir daí ele acaba sendo denunciado e pagando pelo crime cometido. Mas Leandro Gomes de Barros também escreveu o Cordel Juvenal e o Dragão, com aquele antigo motivo do matador de dragões que a gente conhece no mundo todo, nos contos russos, nos contos africanos, em contos do mundo inteiro. E fez também o cavalo que defecava dinheiro. Fez também o testamento do cachorro. E esses 2 cordéis foram base para a peça O Alto da Compadecida, juntamente com o cordel de outro poeta, Silvino Pirauá, chamado Castigo da Soberba. Então, a partir desse empreendimento, o cordel começa a ampliar, a chegar a muitos locais, inclusive a São Paulo. E havia ainda, a maior parte da população, 70% a 80%, estava na zona rural. E essa população, em sua maior parte, também é ágrafa. Não analfabeta, que eu não gosto desse termo. Mas eram pessoas que gostavam de ouvir estas histórias, que de alguma forma estavam perto, estavam próximas do mundo em que elas viviam. E aí nós vamos ver surgindo mais e mais poetas ao longo do século XX, mas no final deste século o cordel acaba, de certa forma, decaindo, porque essas gerações, umas 5 mais ou menos, a maior parte se dedicava ao gênero chamado romance. E na década de 90, muitos poetas, infelizmente, nos deixam. E aí o que nós temos? Nós temos uma sensação de que o cordel havia morrido. Até que surgem novos poetas, eu faço parte dessa geração. E aí tem uma coisa muito interessante, que durante esse tempo todo o cordel foi predominantemente uma escrita masculina. Por muitos motivos. Logicamente, a gente sabe, o principal deles é justamente essa estrutura desigual, em todos os sentidos, né, entre homens e mulheres. Mas o próprio poeta de cordel também acabava sendo um excluído, vicejando, como escreveu Carlos Drummond de Andrade, à margem do cangaço. A primeira mulher a publicar romances de cordel chamou-se Maria das Neves Batista Pimentel. Isso na década de 30. Fez uma versão de O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Fez uma versão de Manon Lescaut, chamado do Abade Prevost, é quase um trava-línguas. E fez uma versão de O Violino do Diabo, de um autor muito conhecido em outros tempos, chamado Henrique Scrisch, né, Pérez Scrisch, que escreveu um livro assim que foi muito lido nas roças, nas fazendas, um livro denominado Mártir do Gólgota, de onde os poetas tiraram cordéis como Dimas, o Bom Ladrão. Vocês sabem quem é Dimas, né? É aquele que subiu aos céus com Jesus Cristo. O outro chama-se Gesta. Isso não está na Bíblia, mas está nos apócrifos, a partir do século IV. E o Pérez Scrisch compilou. E um poeta de cordel chamado Chagas Batista, que é o pai da Maria das Neves Pimentel, escreveu trato na biografia de Dimas, o Bom Ladrão, de se fazer assassino qual a sua precisão, como morreu e salvou-se, teve de Deus o perdão. E aí nós temos também a lenda do judeu errante, Samuel Belibet, com muitas versões em cordel, que também está no mundo do cordel, assim, de uma forma, eu não digo definitiva, mas há alguns cordéis que se tornam muito lidos num determinado período. Não dá para dizer assim com certeza, Chico, o que fez o cordel refluir. Hoje a gente tem outros formatos.
O cordel, como infanto juvenil, tem alcançado um público muito bom, tem chegado às escolas também, mas o cordel dito tradicional, ele tem, digamos assim, o seu interesse reduzido, porque as pessoas que antes liam os cordéis, hoje assistem às novelas, ou até os streaming da vida. Então, isso é muito mais da mudança porque passa a sociedade. E o cordel ele necessita também modificar-se, adaptar-se, adequar-se e sobreviver. Em Portugal, está aqui meu amigo Joaquim Marreiros, que é da região do Algarve, ali ao fundo. Desde a década de 1960, o cordel desaparece totalmente dos locais tradicionais. No século XVI, em Portugal, o cego Baltazar Dias da Ilha da Madeira recebeu uma permissão para trabalhar com seus cordéis. O mais famoso dele é a história da Imperatriz Porcina, que foi vertido também, digamos assim, para o português do Brasil, já que o cordel português começava a rima em ia e terminava em ia e não voltou mais. Era ia do começo ao fim. O nosso não, o nosso em cestilha, cada cestilha com um tipo de rima. E foi adaptado por quem? Francisco das Chagas Batista, de quem a gente falou, que é compadre de Leandro Gomes de Barros e que é pai da Maria Batista das Neves Pimentel, que assinava os seus títulos como um pseudônimo masculino. Altino Alagoano, que é o nome do esposo. Ela tinha medo de não vender caso assumisse a sua identidade feminina, né, o seu nome real. Então nós temos, ao longo dessa história, essas nuances todas, né, porque, como eu disse, o cordel ele tem muitos temas, trabalha com temas os mais diversos, e eu digo que é uma poesia caleidoscópica. Talvez essa seja a melhor definição que a gente pode dar a essa poesia do cordel. Marco, o cordel vem então de Portugal? Qual a origem? O cordel vem do coração dos poetas. Há uma ideia assim, que a gente tem que desconstruir, Chico, quando fala o cordel tem sua origem em Portugal. Temas recorrentes no mundo do cordel, como o da esposa caluniada e perseguida, que é o tema de Crescência que vai ser estudado pelos irmãos Grimm, está nos contos de Canterbury e de Geoffrey Chaucer, e também no Decamerão de Boccaccio, onde a história de Dona Ginevra, temos um conto com esse tema que foi vertido pelo cordel por José Galdino da Silva Duda. Então é muito mais complexo, porque quando o Leandro começa a escrever, a gente já tinha aqui e ali focos de poesia popular. Aqui no Triângulo Mineiro também tem um autor chamado, salvo engano, Oswaldo Trigueiro, que tem um livro, inclusive, apresentado por Mário de Andrade. Olha só, o homenageado do nosso evento. Mas aqui em Minas, quando essa poesia popular circulou, e no interior de São Paulo, dava-se o nome de pasquim. Os pasquins, pequenas brochuras poéticas com temas, digamos, mais restritos, diferente do que se circulou no Nordeste. Então eu posso dizer assim, temas que são universalmente difundidos nos chegam via Portugal. A métrica do cordel, que é do verso de 7 sílabas, acomodado em sextilhas, setilhas e décimas, vem de Portugal. Mas no Nordeste ele vai ganhando uma forma, vai ganhando uma, digamos, um estilo que é próprio do Nordeste, principalmente quando começam a se falar das histórias de cangaceiro, do ciclo de Canudos. Nós temos um ciclo também ligado a Canudos, né, ao Beato Antônio Conselheiro, e depois, a partir da década de 20, nós vamos ter um ciclo ligado a Lampião, quando o Lampião começa a ter preeminência. Só que Antônio Silvino, que vem bem antes de Lampião, que por mais de uma década corre os sertões de Pernambuco, o Leandro Gomes de Barros o tem na conta de um personagem da altura de Carlos Magno, que também é personagem do cordel.
Lampião de início não, Lampião foi visto com desconfiança. Lampião é uma fera, quase todo mundo sabe. Os seus feitos nesse mundo não há ninguém mais que gabe. Mas não há bem que atue e mal que nunca se acabe. É mais ou menos assim, foi o poeta Laurindo Gomes Maciel que diz. Somente quando o Lampião morre é que o mito vai ganhando outros contornos. Quando o poeta José Pacheco, da Rocha, pernambucano, escreve A Chegada de Lampião no Inferno, em Setilha, que ele começa assim. Eu vou ficar de pé, pedir sua licença. Ficar de pé que fica melhor. Um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira num certo tempo passado, agora pelo sertão anda correndo visão, fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu Lampião chegar. O inferno nesse dia faltou pouco para virar. Incendiou-se o mercado. Morreu tanto o cão queimado que faz pena até contar. Morreu a mãe de Canguinho, o pai de Forrobodó, sem neto de parafuso, um cão chamado Cotó. Escapuliu boca insossa e uma moleca moça quase queimava o totó. Então esse cordel fez muito sucesso. Aí mais adiante ele diz, né, o Lampião entra realmente no inferno e faz um furdunço. Lampião pôde apanhar uma caveira de boi, sacudiu na testa de um, ele só fez dizer, oi. Ainda correu 10 braças e caiu enchendo as calças, mas eu não sei de que foi. Então esse cordel, ele vendeu milhões, não dá para saber porque desde a década de 40 que ele vende ininterruptamente. O autor morreu de um acidente automobilístico em 54. Está entrando em domínio público. Ainda assim, vocês se recordam que Lampião foi tema do Carnaval do Rio? Lampião no inferno e Lampião no céu. Foi baseado nesse cordel de José Pacheco. Mas os nossos jornalistas, né, eles tinham que ouvir isso. Pouca gente foi tentar saber quem foi José Pacheco. Pouca gente quer saber quem é Leandro Gomes de Barros. Quer saber da peça Auto da Compadecida. Mas o sujeito que organizou aquelas ideias, mesmo que aquelas histórias tenham um fundo tradicional, poucas pessoas querem saber. Olha aqui, esse título aqui, Chico. Leia aí para o pessoal, por favor. Proeza de João Grilo. Estão vendo? É de 1932. O Auto da Compadecida é de 1955. Só que o personagem já existe em Portugal. Consigliere Pedroso foi um grande estudioso, um grande etnógrafo português. Na década de 1870, publicou um volume chamado Portuguese Folk Tales, foi publicado na Inglaterra. Em 1910, ano de sua morte, saiu em Portugal Contos Populares Portugueses, em que continha a história do nosso personagem João Grilo. Só que o João Grilo que nós temos, ele é nordestino. E o João de Lima, que escreveu esse cordel, ele começa assim. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois da hora pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe, quando ela pegou um gato. Ele falou, não me arranhe, não jogue neste animal, que talvez você não ganhe. Na noite que João nasceu, houve um eclipse da lua, detonou grande vulcão, que ainda hoje continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. E o João Grilo criou-se pequeno, magro, sambudo, as pernas tortas e finas, a boca grande e beiçudo. No sítio onde morava, dava notícia de tudo. Só que aí mais adiante, Chico, um padre tinha passado, né, perguntando para ele se o rio onde ele tinha que atravessar para fazer uma missa do outro lado, se é raso ou fundo. Não, aqui não tem um padre, tem um vaqueiro nessa história, mas no original mesmo, ou pelo menos no conto mais difundido, inclusive numa versão que eu recolhi, é um padre. E o menino, que pode ser ou não, João, diz assim, o gado do meu pai passou aí nesse instante. Passou para lá e para cá. E quando o padre entra, ele vai até o meio e afunda. Aí o padre amaldiçoa o menino. Fala, moleque do cão, como é que você diz que o gado do teu pai passou para lá e para cá? Fala, o gado do meu pai passando para lá e para cá. É um rebanho de
pato, né, o gado do pai do menino. E de fato ele estava exato, né, como diz o poeta aqui. Então aqui, um dia a mãe de João Grilo foi buscar água à tardinha, deixou João Grilo em casa e quando deu fé lá vinha um padre pedindo água. Nesta ocasião não tinha. João disse: só tem garapa. Garapa é caldo de cana. Disse o padre: de que é? O João Grilo respondeu: é do engenho Catolé. Disse o padre: pois eu quero. O João levou uma coité. Coité é uma cuia, né? É uma árvore que dá um fruto redondo grande. Então vocês já sabem. O padre bebeu e disse: oh, que garapa da boa. João Grilo disse: quer mais? O padre disse: e a patroa? Não brigará com você? João disse: tem uma canoa. João trouxe uma coité naquele mesmo momento. Disse: padre, beba mais, não precisa acanhamento. Na garapa tinha um rato, estava podre e fedorento. O padre disse ao menino: tenha mais educação. E por que não me disseste, ó natureza de cão? Pegou a dita coité, arrebentou-a no chão. João Grilo disse: danou-se, misericórdia São Bento. Agora a mamãe me mata, me pague 1.500. Essa coité, seu vigário, é de mamãe mijar dentro. Isso aqui, como eu disse a vocês, muito antes do Alto da Compadecida. Ô Marco, isso me faz lembrar de um outro personagem que talvez tenha se originado dele, que povoou minha infância, que era o Pedro Malazarte. Opa! Né? As histórias de Pedro Malazarte, nossa, corre o mundo. Rapaz, tem a ver com o João Grilo? Tem a ver com a figura do pícaro, né? do espertalhão, do burlão. Todo país, no mundo todo, cada país, melhor a gente falar povo. Quando eu falo país, eu não estou dizendo nessa unidade territorial que abarca tudo, não. País vem de pagos, né? De onde vem paisano. É o local em que você nasce, não necessariamente a unidade nacional, vamos dizer assim. Então, cada povo tem um espertalhão, tem um personagem que burla as regras. O Pedro Malazarte talvez seja o mais conhecido. Pedro de Malas Artes, ou seja, Pedro das Artes, mas nós temos aí um espanholismo, né, que resistiu e chegou até o sertão, Minas, São Paulo, todo canto. Um grande coletor de contos aqui de Minas, Lindolfo Gomes, fez um ciclo de Pedro Malazarte no livro dele. No cordel nós temos o Quengo de Pedro Malazarte no Fazendeiro. E aí nós temos histórias assim a não acabar mais. Eu vou pegar, aqui não é um cordel, Chico, aqui é um conto popular, mas eu vou mostrar para vocês um conto que é de Malazarte, embora neste livro aqui não esteja o nome de Pedro Malazarte. Só para vocês terem uma ideia, me foi contado por José Alexandrino, no interior da Bahia, e um contador de histórias, igual o seu Tião que está aqui, seu Tião Carreiro, que conhecia muitas histórias. Então, seu Zé me contou a história do Urubu Adivinhão, que é do ciclo de Malazarte e que está também no Decamerão de Giovanni Boccaccio com outro nome. Nos contos europeus, normalmente é um objeto. Nos contos nacionais, um personagem vivo. Então, Pedro Malazartes, na Espanha, Pedro de Urdemares, em toda a América de fala espanhola, Pedro de Urdemares, e por corruptela, Pedro de Ulimares, e da Patagônia ao sul dos Estados Unidos, Pedro de Urdemares também faz das suas. Nós chamamos Malazartes, Malazarte, e o cordel tem muitas histórias, tanto de João Grilo quanto Pedro Malazarte, e também dos poetas portugueses, transformados em personagens ladinos, safados, Camões e Bocage. Eu tenho muita história recolhida também, tanto de Camões como Bocage. Algumas de Bocage, a depender da publicação, não pode entrar, senão vai ter que ter uma tarja. Então, o Urubu Adivinhão. Havia dois irmãos que moravam juntos.
o único bem que possuíam, uma égua. O mais besta dos dois, na verdade é o mais sabido, mas o narrador diz que é o mais besta. Vocês vão ver que não é. O mais besta dos dois cismou que tinham de dividir a égua. O outro não gostou da ideia, mas, resolvido que estava, o besta foi lá na manga, matou a égua, dividiu em duas partes e escolheu uma para si. Quando aquilo começou a feder, veio um monte de urubu comer a carniça. O besta fez uma arapuca e apanhou um urubu. Agora eu vou ganhar muito dinheiro com esse urubu. Vangloriou-se o bestalhão. De que jeito, abestado? O outro irmão disse, você vai ganhar alguma coisa com esse urubu velho? Ele não ligou e saiu pelo mundo com o urubu debaixo do braço. Andou muito até sair na casa de um fazendeiro. Este estava na roça com a peãozada. A mulher do fazendeiro, que era amigada com um padre, o padre sempre aparece nessas histórias e não de modo lisonjeiro. A mulher do fazendeiro, que era amigada com o padre, chamou sua empregada para perto e disse, o padre vai vir hoje e temos que prevenir umas coisas bem gostosas para ele. Faça o requeijão e esconda no armário. Faça o doce, esconda no outro lugar. E o besta escutando tudo. Compre umas garrafas de vinho e esconda lá no sótão. Meio-dia, o marido chegou com os peões para almoçar. O besta, que até então não havia dado as caras, bateu na porta e pediu para que chamasse o dono da casa. Eu estou com um passo, viu? Não é passo, não é passo. Eu estou com um passo adivinhão aqui. Isso é que o fazendeiro não interessa? O homem achou aquele estranho, mas mandou o forasteiro entrar. Olhando o tal pássaro, perguntou, isso aí não é um urubu, não? Que urubu o quê, rapaz? Isso é um passo adivinhão. Então peça para ele adivinhar alguma coisa. O besta mexeu no urubu e ele fez... Tchau! Ele está dizendo que no armário desta casa tem uma forma de requeijão guardada. O fazendeiro perguntou à mulher, tem requeijão mesmo? Tem nada, marido, desconversou. O besta indicou o local e lá estava o requeijão. E deu outro cutucão no urubu, que gasnou novamente. O fazendeiro, curioso, quis saber o que ele havia dito. Está falando que em tal lugar tem uma lata de doce. Mais uma vez a mulher negou, mas o homem foi direto ao lugar em que o urubu disse estar a lata. Por último, o besta disse que, segundo o pássaro, naquela casa estavam escondidas muitas garrafas do melhor vinho. A mulher negou, mas o homem foi até o lugar indicado e encontrou estoque de vinho. Aí o fazendeiro fez questão de comprar aquele pássaro. Eu coloco aqui em itálico porque o urubu, na verdade, é uma ave, né? Dizem que tem uma diferença. E o besta viu a oportunidade de ficar rico. Olha, esse pássaro entende tudo que eu digo. Se você o comprar, ele vai passar a entender a sua fala. O fazendeiro deu ao homem o valor que ele pediu pelo urubu, mas o besta fez uma advertência. Só tem uma coisa. Se mijar na cabeça dele, acaba o encanto. O cabra embolsou o dinheiro e foi-se embora. E o fazendeiro reuniu os trabalhadores e voltou para a roça. Pouco depois, o padre chegou e ouviu a lamentação da amante. Hoje chegou um homem aqui com um passo adivinhão e vendeu para o meu marido. Agora ele vai descobrir nosso segredo, a menos que alguém urine na sua cabeça. A mulher foi atrás do pássaro e o trouxe para fora, para o padre urinar nele. Na hora que o padre começou a verter água, o urubu deu uma bicada nas partes. O Tino fez até uma sonoplastia aí. Naquele momento, o marido entrou e se botou na direção dos dois com a espingarda. Correu o padre para um lado, mulher para o outro, e o urubu, daquele dia em diante, perdeu o encanto. Então, mesmo não tendo malas artes aqui, neste conto especificamente, esta anedota corre o país em nome de Pedro Malazarte, Chico. Obrigado, gente. Marco, a gente vê que o cordel também, além de toda essa parte do humor, né, ele muitas vezes ele se dedica a reescrever a história oficial, né, a dar voz
a população e recontar aquilo de uma forma totalmente diferente, invertendo inclusive os protagonistas, dando a eles importância menor e elegendo outros para os seus lugares, né? Como é que isso acontece? Olha, esse tipo de coisa, um teórico russo chamado Mikhail Bakhtin falava, né, usava um adjetivo, carnavalesco. O que é o carnaval? O carnaval é isso aqui. O bufão, o bobo da corte é o rei e o rei é o bufão. É uma inversão. É você pegar essa sociedade perversa, nessa sociedade excludente e virar de ponta cabeça. Então, o cordel, ele também tem esse viés. Ele, como qualquer gênero, ele pode ser conservador e pode ser revolucionário, né? Vai depender muito de quem esteja com a caneta na mão. Mas ele tem essa importância, e aí eu vou pedir licença, Chico, para... Até então não falei de nada do que eu fiz, né, do que eu escrevi em termos de cordel, e eu escrevi há uns 2 dias um mini cordel, na verdade, em homenagem a um personagem muito importante que nos deixou, né, nos deixou de forma trágica. Infelizmente eu ainda não aprendi, então vou ter que colar aqui. E aí vocês vão entender de que personagem se trata, né? Também é um personagem tão subversivo que, se você tentar subverter, vai se tornar um conservador. Então, a gente tem que tentar ser fiel ao script. Quando Zé Celso morreu, o mundo teve um abalo. Um anjo do céu desceu, veloz igual um cavalo. Disse ao grande dramaturgo, vim aqui para buscá-lo. Zé Celso perguntou logo, vai me levar para onde? Para o céu, meu bom velhinho. Imagina alguém chamar o Zé Celso de bom velhinho, né? Onde o bem é uma fronde, o anjo é bem empolado. Vida eterna é uma bênção da qual o mal se esconde. Zé Celso então perguntou, lá posso fazer teatro, passar batom, rebolar e também ficar de quatro, fazer minhas oferendas ao Deus, o qual idolatro. E quem será esse Deus? O anjo já ficou com medo, né? O dele estava na reta. Pergunta o anjo vexado. Ora, pois, é Dionísio, companheiro de tablado, senhor do vinho. E daí, aqui tem um trocadilho com aquele livro do John Steinbeck, que tá na Bíblia também, né? Eternamente adorado. Não, senhor, responde o anjo, lá no céu só tem um Deus, e todos comem dobrados, seguindo os desígnios seus. Zé Celso declinou logo, na certa não são os meus. Vá em paz, meu bom amigo, dê lembrança a quem quiser, e errar pelo espaço, porque este é meu mistério. Estou livre da matéria, não sou homem nem mulher. O anjo ganhou os céus, retornou ao paraíso. Logo após surgiu um jovem de deslumbrante sorriso e disse, venha comigo, o meu nome é Dioniso. E pegando a mão do mestre, seguiu como segue o louco. Vocês lembram da carta, né, do tarô? Seguiu como segue o louco, do tarô pelos abismos, sem medo, raiva ou sufoco. Galgou abismos e nuvens, Zé Celso ainda achou pouco. Foram numa terreada, visitaram muitas gentes, transmudaram-se nos ventos, movedores das torrentes, e foram vistos no céu como 2 astros luzentes. E alcançando o Monte Olimpo, Zé Celso foi incensado por todas as divindades, terminando o coroado como o grande dramaturgo por sua vida e legado. Mas ele lá não ficou com seu talento em comum. Transita entre outras esferas, passando um tempo no sei que igual ele na terra, jamais surgirá nenhum. É isso, não dá para fazer muita coisa. Obrigado. Ô Marco, tá tão bom que já chegou no fim. Nós temos só 5 minutinhos. Vamos abrir para perguntas? Vamos. Eu só queria que uma pessoa que está aqui, que é muito especial, que está com a gente, o seu Tião Carreiro,
que eu conheci em 2015, e ele é personagem deste livro aqui, Vozes da Tradição, um mestre da narração, Chico, que antes das perguntas, assim, eu vou ser o mais sucinto possível, que ele contasse uma das histórias que está neste livro aqui. Pode ser, seu Tião? O senhor não é tímido, não? Eu levo o microfone, que aí a gente encurta caminho. Não tem problema ficar de costa pro povo, não, viu? Pronto. Eu seguro, pode deixar. Eu vou contar a história Deus lhe pague. São Pedro estava muito cansado né? Cansado. Chegou um pé de canseira, chamava um pé. Quer que só manda chuva? 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 Ele chegou, pediu Deus, o senhor podia me dar um descanso para mim pôr um outro no meu lugar para mim descansar um pouco. Então Deus falou, vou dar dia para você descansar. Aí ele falou, eu vou visitar a terra, vou lá na terra. Veio, e ele chegou, veio na terra. Primeira cidade que ele chegou, né, encontrou a farmácia. Farmácia, Deus lhe pague. Farmácia São Pedro, isso. Farmácia São Pedro. Chegou ao hospital São Pedro. Chegou no armazém São Pedro. Mercearia São Pedro. E foi chegando, né, tanta coisa, aqui São Pedro. Ele falou, mas eu sou muito bem quisto aqui na terra, tem coisa demais aqui, bem quisto. E interteu, né? Chegava no lugar de São Pedro. Aí o último que ele chegou foi o bar, né? Ele chegou no bar e interteu lá no bar, ficou quieto, né? Interteu lá no bar, ficou quieto. Aí demorou, ficou quieto, não ia embora. Deus chamou ele, né? Chamou ele de volta, chamou, Pedro chegou. Deus falou para ele, ai Pedro, quanto tempo? Eu digo, quanto tempo? Ele, senhor, mas eu tenho tanta coisa lá na terra que eu fui cuidar daquilo, não cuidei de nada, não tenho tempo de cuidar de nada. Aí, né, Jesus falou para ele, Pedro, quando você tem essas coisas lá na terra, faça ideia eu que eu tenho lá. Ele falou, senhor, fosse o senhor, não voltava lá nunca mais. A dívida do senhor lá está grande. A pessoa compra a coisa do outro, não paga, Deus lhe pague. Né? Chega o outro, faz lá, não paga, Deus lhe pague. O outro faz, não tem, Deus ajude. Deus lhe pague, Deus ajude. Pois é, eu ia falar no fim que as outras histórias que tinha, então fica só nessa. Meu nome é Sebastião José Pereira, Tião Carreiro de Araxá, Minas Gerais. Mestre Tião, né? Ah, pois não. Seu livro, igual na página 98, São Francisco, na página 103, Maria Madalena, né? Na página 103, sobre a seca no Nordeste. Então, tudo está escrito aí no livro, no seu livro, né? Vozes da Tradição. Olha, obrigado, seu Tião. Infelizmente, eu só tenho um exemplar deste Vozes da Tradição. Tem dois aqui, mais um, ele já tinha um, agora ele vai ter mais um. Porque quem tem dois, tem um. E quem tem um, não tem nenhum. Então, seu Tião, novamente, guarde esse, viu? Por favor.
É gênio, gente. Gênio, gênio. Seu Tião é um gênio. Obrigado, seu Tião. Eu queria falar que a minha filha ontem lançou o primeiro livro dela. Ela chama Mirtes Miriam Pereira. Então ela lançou o livro, né? Tudo. Como é que é o nome, a voz? Não, o nome do livro. Lançou o livro Não Pulo Nada. Eu só fiz o prefácio do livro. Obrigado, vocês. Ele fez o prefácio, ele disse que foi um pré difícil. Mas é escritor também, viu, gente? Está aqui registrado não só a Mirtes, que esteve aqui lançando, também o seu Tião tem talento para escrita, um mestre. Onde é que encontra, Tama? Na Nobel, aqui do lado, né? Então, se quiser, aproveita que seu Tião está aqui, pega o autódromo dele. Um pulo no nada. Ele disse que não, ele é tímido. Põe o microfone para ele, Marco. Coluna, os nervos. Então, igual eu falei com você que eu não vim, que estava assim, eu tremendo demais. Mas vocês não deixam de comprar por causa disso, né? Né? Eu estou tremendo muito, eu vou ficar devendo. Eles não vão escapar de comprar, e aí o senhor fala para todo mundo, igual falou para mim, cadê o autógrafo? Deus lhe pague. Para ela, né? O autógrafo deixa para ela. Com certeza. Obrigado, viu, seu Tião? Muito bom. Toda vez que eu chego aqui, só uma vez que a gente não se encontrou, que ele correu, não foi? Que foi no Hotel Tauá. Mas todas as vezes ele está aqui com a gente. Assim, homem. A cirurgia colocada a prótese no quadril. Agora eu coloquei essa prótese aqui em 2020, já tá, foi inchando a perna, inchando, entortando. A prótese saiu do lugar. Ele descobriu em maio do ano passado que ela está fora do lugar. O tal do Instituto Nosso Ipicem, que foi enrolando até hoje, dá essa cirurgia. Foi em janeiro, né, final de janeiro, eles falaram, o hospital liberou a cirurgia do seu pai, falou para a Mirtes, né, a minha filha. Mas pode demorar 6 meses, até hoje. Aqui uma reivindicação também, né? Estava conversando, eu vou pedir licença que a gente vai ter que encerrar. Tem pergunta ainda, Chico? Não, acho que a gente não tem mais tempo, né? Gente, mas eu vou estar lá fora, não então temos. Quem quiser perguntar, eu vou ficar à vontade, agradeço de coração. A Tama, ela falou para a gente da situação dos idosos aqui, né, que é uma situação muito, muito complicada, e eu realmente, quando o conheci, ele tinha sofrido um atropelamento. Tanto que ele estava já com a muleta, né, acompanhando o trabalho dele como coletor de latinhas. Foi nessa situação que eu encontrei e foi nessa situação que ele me contou todas as histórias. Certo? Mestre, ó. Esse é o cara. Mas eu falei com aquela moça ali que o Sam, que se não viesse, a gente ia na tua casa. Obrigado, Bem, gente. Marcos, vamos agradecer ao pessoal. Muito obrigado a todo mundo, né? Depois dessa aula de cordel maravilhosa. Obrigado, Marcos. Obrigado, Chico. Obrigado, gente.